Fala traders, aqui é o LC aqui do Químico do Trade e hoje eu vou passar uma estratégia um pouco diferente das estratégias que eu costumo mostrar aqui no canal, mas é uma estratégia que dependendo do ativo, onde eu já fiz backtest o suficiente ali, já negociei, já saquei, eu também uso, ok? Ela é bem simples aqui para você usar no Nasdaq, né? É uma estratégia que não foi exatamente criada por mim, porque essas médias móveis são muito antigas, né? E a estratégia o teste ali também segue muito o operacional do Tyler, né? Um cara americano aí que saca muito grande só usando algumas ideias de médias móveis, Fair Value Gap e engolfe. Mas eu vou passar hoje aqui das médias e apenas de engolfe. E num time diferente, apenas de 5 minutos. Beleza? Então, para você que gosta de Nasdaq, tem dificuldade de mapear as estruturas que são válidas ali, em qual ciclo o mercado se encontra, porque de fato isso não é fácil, né? É por isso que muita gente nem vai para esse negócio de captura de liquidez e já validou essa estrutura, já validou essa leg de alta, de baixa, agora a perna que está valendo é essa, é o ciclo grande dentro do pequeno, agora é um pequeno que está sendo formado para ir para um ciclo maior, num time maior. Então, como isso é muito confuso, muita gente acaba, às vezes, querendo estudar isso, não aprende e só perde dinheiro. Então, isso aqui você não precisa se preocupar com isso, beleza? Então, essas médias aqui e essa estratégia são parte, né, de um setup testado, validado com muito saque, beleza? Aí pelas mesas proprietárias, tranquilo? Então, eu estou aqui na Nasdaq, estou usando o CFD de Nasdaq, né? O S100, usa a corretora aqui FXCM, num tempo gráfico de 5 minutos, né? Essa média maior aqui é uma média de 200 períodos, ok? Essa aqui de 9 períodos, essa menor, essa um pouco maior de 13 e essa de 21. Então são quatro médias, beleza? 9, 13, 21 e de 200. Qual é a ideia aqui? A ideia é quando o preço estiver acima de todas as médias, ok? Ou estiver abaixo de todas as médias, com todas as médias alinhadas. Tipo nesse momento aqui, né? Nós temos a média de 200, né? A média aqui de 9, 13, 21, tudo para baixo, né? E elas estão como ondas, né? Estão alinhadas, 9, 13, 21, 200, ok? Nós vamos procurar, então, ali, a partir desse momento, o primeiro engolfo que aparecer. Se aparecer um segundo, beleza, mas o ideal é o primeiro engolfo ali de corpo, ok? Não vamos levar em consideração o pavio, engolfo de corpo. Formou o engolfo de corpo, tipo esse aqui, ó. Você pode executar a engolfo de corpo, é esse aqui, ó, beleza? Até o corpo. Você pode medir do pavio até o corpo, mas não do pavio até o pavio, beleza? Então, desse paviozinho aqui até esse corpo. Então, quando essa vela aqui se forma, né? Se ela não for muito longa com a pontuação extrema, você já pode entrar na próxima vela. Não precisa esperar o preço retornar aqui dentro, beleza? Mas se você quiser esperar o preço retornar aqui dentro, isso implica que apenas o seu stop loss ele vai ficar mais barato, beleza? Então, você botaria mais ou menos aqui, ó. Essa seria a entrada, ok? Tipo, eu posso entrar aqui, já na terceira vela ali, buscar um alvo aí, para se proteger pelo menos. Ou você pode entrar só quando o preço vier aqui dentro, beleza? Eu faço os dois tipos de entrada. Tranquilo, pessoal? Então, se for para cima do mesmo jeito, todas as médias alinhadas, elas não podem estar uma em cima das outras para você gerar confusão, tipo aqui, ó, ok? Tem que estar já afastadas mesmo. No primeiro engolfo você vai entrar. Vou saltar o preço aqui, né? Não sei exatamente aqui em que momento tá. Vou saltar o preço para a partir daqui a gente começar a acompanhar e eu mostrar para vocês, tá bom? Então, é uma estratégia bem simples, mas é uma estratégia que dificilmente não vai te dar um bom retorno. Ou pelo menos vai ser uma estratégia que em quase 99% das entradas você vai poder ter um tempo ali para colocar a sua estratégia no 0 a 0, se proteger e esperar o preço desenvolver, beleza? Então, essa entrada aqui, ó, aqui é um engolfo, sim, ó, mas essa entrada aqui a gente não executa, ok? Ó, aqui é um engolfo, beleza?
essa entrada não é válida, porque o preço está ficando acima da média de 200, mas as médias de 200 não estão alinhadas. Aliás, as médias de 9, 13 e 21, elas não estão alinhadas, elas estão abaixo das de 200, né? Tem que estar tudo na mesma direção, beleza? Então, vou soltar aqui, para se der uma oportunidade. Agora, o preço começou a alinhar a partir daqui, ó, beleza? Aqui, ó, aqui nós temos todas as médias ficando acima de 200 e as médias pequenas alinhadas também em ondas. Só que esse engolfo aqui foi antes desse alinhamento da última aqui. Então a gente vai soltar um pouco mais para ver se nós vamos ter algum engolfo aqui significativo nessa região. Então todas as médias agora assim, todas as médias rápidas acima de 200, ok? Acima da média de 200 e o preço também acima das médias pequenas com as médias alinhadas, ok? Aqui o preço veio. Aqui nós temos um pequeno engolfo, né? Tranquilo, aqui, ó. Então aqui nós podemos executar a entrada a partir dessa próxima vela ou esperar retornar um pouco, já que essa vela foi grande, o stop fica mais caro. Mas às vezes você espera retornar e o preço não vem e fica só mais caro. Pronto, aqui nós temos outro engolfo, esse já mais barato aqui o stop, então, ó. Ok, ó. O preço praticamente veio e tocou nele, vou dar do pavio até o corpo da vela foi engolfada, beleza? Então aqui nós já podemos executar a entrada aqui tranquilamente, beleza? Vou botar aqui, o risco de retorno aqui. A entrada seria aqui, vou botar abaixo desse outro. Vamos buscar aí pelo menos um 2 para 1, 3 para 1, beleza? E aí você pode fazer a parcial e deixar o restante. Mas é um operacional, você, beleza. Digamos que não vai desenvolver. Pô, mas você já está protegido, não tem por que ficar esperando aí, ok? Tem gente que não gosta disso, mas aí cada um tem o seu operacional. Todo mundo que souber lidar com o mercado mentalmente vai ganhar dinheiro, né? Não tem essa de, se proteger aí, mentira no stop. Ó, aqui já deu uma entrada que deu muito mais de 3 para 1. Aqui já seria 3 para 1. Aqui nós já estaríamos em 4, quase 4,5 para 1. Entrada bem tranquila, fácil de você enxergar. Basta você fazer seus backtests aí, depois ir para uma conta aí financiada, ou conta pessoal, e ter paciência. Tem que esperar alinhar, tem que esperar engolfar, beleza? Vai ter dia que você vai pegar operações muito grandes, vai. Mas assim, ó, só recomendo você esperar bastante. Aí depois que você já tiver uma grana ali, as primeiras operações ali, você pode colocar um 2 para 1, 3 para 1 ali no bolso já, ok? Nem sempre você vai pegar 10 para 1, 20 para 1, ok? Aí você pode, já estou bem positivo essa semana, vou arriscar aqui, sei lá, $1.000 para ganhar $5.000. Beleza, plausível, tá bom? Só tem que ter cuidado de não ficar tentando isso e ficar sempre devolvendo, beleza? Aqui, ó, o preço se afastou da média de 200, então a tendência é que ele dê uma corrigida aí, a não ser que você tenha uma tendência muito forte aí de relatórios econômicos, de alguma notícia muito empolgante para o mercado, senão ele não vai andar em linha reta, tá, ok? O preço anda fazendo zigue-zague mesmo, isso é o comum, ok? O preço vai às vezes aí no payroll, ou CPI, ou em alguma outra notícia aí ligada a algum firma americano, as bolsas americanas aí, Nvidia, etc. Às vezes ele vai dar uma pernada aí de um dia inteiro numa única direção, mas nós sabemos que uma pontuação dessa aqui para uma entrada dessa é excelente, beleza? Então, o preço chegou aqui perto da média de 200 novamente. Se essas médias pequenas, né, 9, 13 e 21, se alinharem novamente na direção de cima, ficando em ondas, ok? Uma por cima da outra, e nós tivermos um engolfo de corpo aí, nós podemos pensar numa segunda entrada, beleza? Então vamos ver o que que acontece. As médias se embolam por ali, você não faz nada, essas médias emboladas, ok? Aqui nós temos um engolfo pequenininho, mas a média elas estão muito juntinhas ainda, pessoal. Essa aqui acabou de abrir um pouquinho, essa outra aqui estava. Então aqui não é muito bom quando está desse jeito. Você pode arriscar, mas o ideal é que, como a situação lá de trás, elas já estavam em ondas mesmo. Aqui você tem ali umas praticamente em cima da outra. Tipo, eu não curto, né? Aí o Tyler, que inicialmente fez a divulgação, esse modo operacional dele, né? Ele deu uma modificada para 30 minutos depois e botou um Fabelli Gap.
mas ele não operar quando elas estão praticamente juntas aí, ok? Beleza. Em 30 minutos aí para você buscar a swing trade, beleza? Você pode usar um tempo gráfico maior com certeza. Você vê que elas se juntaram novamente, as médias ali ainda não tem nada alinhado. Aqui nós temos, ó, lembrar que quando esse engolfo aqui foi formado, as médias estavam juntas aqui. Isso não é válido, tá bom? Elas foram abrir depois dessa leve subidinha, então não é assim que a gente opera, beleza? Ter calma aí, elas mostrarem uma força aí, vamos esperar o que que acontece, tá? Porque a média, como é a média um pouco atrasada, aí o que que acontece? Às vezes você vai ver, ah, mas vim aqui, ó, elas já estavam abertas. Não, quando esse engolfo foi formado, elas estavam juntas. Elas foram abrir lá em cima, então. Por isso que a importância do replay, não olhar o gráfico só parado, ok? Agora aqui sim, ó, beleza? Se você retornar bem aqui, ó, se você retornar nesta vela aqui, ó, aí você tem aqui essa média já abaixo, essa outra para baixo, mas essa aqui ainda cruzando, então aqui também não é válido, beleza? Que a gente não tem certeza. Essa média aqui ainda nem alinhou abaixo da de 200. Vamos soltar um pouco mais para a gente ver. Ó. Teria dado certo. Aí às vezes você olha aqui, né, nesse ponto, aí tu pensa, ah, aqui foi um engolfo e já estava alinhado, mas na hora do engolfo não estava, ok? Por isso que não vou executar a entrada ali. Andou, andou, mas vamos esperar o preço retornar para a próxima média de 200 e esperar as médias menores alinhar novamente, beleza? E aí a gente faz uma entrada mais segura. Então se aproximou, ó, ideal é que vai fazer isso. Ela se aproxima da 200, as médias estão invertidas, né? Para depois elas alinharem novamente para baixo, né? Esse engolfo aqui não é válido. Pelas médias rápidas sim, mas é um engolfo na direção da de 200. Ou seja, tá no sentido contrário aí, operando aí, fazendo um pullback. Beleza. Agora sim as médias vão começar a alinhar, né? Ainda não. Aí aqui, ok. Beleza? Aqui nós temos média de 200, as médias rápidas abaixo da de 200, 9, 13 e 21, ok? E nós temos um engolfo aqui, ó, ok? Grande, ok? Vamos, como essa vela foi bem grande, vamos esperar ele retornar aqui próximo desse engolfo, para a gente poder executar a entrada. Pronto, agora aqui é perfeita a entrada, né? Ó. Ele vem aqui, até ele vir aqui, o preço alinhou mais ainda, ok? Então agora nós temos de fato 200, o preço abaixo da 200, preço abaixo de todas as médias rápidas em Golfo, preço retorna aqui, não precisa tocar, como eu te falei, se você quiser tocar, o stop fica mais barato. Se aproximou dele, você pode entrar com certeza aí nesse espacinho, beleza? Então você faria uma entrada aqui, colocando aqui acima desse topinho da de 200. Vamos buscar aí no mínimo 1 para 3 ou mais, beleza, louco? Que estaria 1 para 4 praticamente, né? Vamos saltar aqui, que a entrada foi nessa vela aqui, esse doji aqui, beleza? Você vê que retornou bem rápido mesmo o preço ali, retornou e desceu. E aí você vai pegar boas entradas nesse formato aqui, ok? Ah, poderia estar usando só a ideia do engolfe ali na tendência de baixa aqui no preço curto? Sim, as médias ali é mais só apenas mais um alinhamento, tá bom? Isso ajuda a filtrar muitas entradas desnecessárias, ajuda você a não ficar clicando toda hora no gráfico. E tudo isso é uma contribuição para a parte mental do trade, né? Quanto mais filtros você tiver e você seguir, mais disciplinado você se torna. Então, muitas coisas aqui. Por que que às vezes o cara não opera uma média só aqui? Ah, porque às vezes um número de médias ali, 3, 4, 5, mais um engolfo. Às vezes o cara coloca mais um Fair Value Gap, como o Tyler colocou lá na dele, né, de 30 minutos, um Fair Value Gap de 30 minutos. Isso vai ajudar mais ainda a filtrar, a
parar de clicar toda hora e isso vai limpar, vai fazer um limpa na sua parte mental. Então, muitos filtros que os traders vão colocando é apenas para equilibrar a parte mental com a parte gráfica, porque senão você fica clicando toda hora, levando loss e beta toda hora, e isso acaba te afetando. Então, você fica ali com a mente ali só pensando no que poderia ter evitado, e aquilo ali vai criar um cenário muito ruim para você, né? Um cenário de incerteza e tudo. Então, muitos filtros dos traders são apenas para. O cara sabe o que ele quer operar, ele coloca ali mais para ele se disciplinar, né? Então, coloca mais filtros para ele seguir mais filtros. Quanto mais filtros ele segue, mais ele limpa o gráfico em termos de número de cliques, não em número de indicadores, mas ele vai deixar o cérebro mais limpo na hora de clicar, beleza? Então, se você quiser fazer o seu teste aí. Duvido muito que você coloque essas três médias na Nasdaq aí, essas quatro médias, essas três rápidas e essa de 200, e faça só isso e você não consiga sair positivo no dia, ok? Mas tem que ter paciência de esperar as médias alinharem mesmo, esperar ali um engolfo, principalmente um engolfo bonito como esse, ó, que o corpo passou tranquilamente. Dificilmente você não vai conseguir fazer algum tipo de grana no mercado. E você pode até não fazer nada, né? Se você não seguir. Porque tem gente que coloca isso aqui no primeiro loss, ele já tira, já coloca mais média, começa a clicar em um gráfico de 1 minuto, tudo. Aí isso aí é um problema mental, é um problema psicológico do trader, né? Que é uma coisa que afeta bastante, né? Então, se você é um cara disciplinado, um trader disciplinado no mercado, né? Que você pode estipular qualquer coisa ali para você seguir, que você vai conseguir fazer grana no mercado. Se não muita, mas vai fazer grana suficiente, pelo menos para pagar ali alguns testes para você pegar umas mesas boas, ok? Agora, se você não tiver um equilíbrio mental, aí não tem jeito. O mercado não é para você. Se você não focar na mente, o mais indicado é que você desista mesmo do mercado financeiro. Não vai ter muito o que fazer, ok? Tem que focar na mente para poder a mente alinhar com a estratégia e tu seguir, ok? Não precisa ser uma estratégia milagrosa, um setup milagroso. Só tem que seguir rigorosamente. Beleza, por exemplo, aqui nessa essa subida aqui, o que nós temos aqui, ó, todas as médias alinhadas, enquanto eu conversava, o preço foi indo embora aqui a gente tinha um engolfo, pequenininho, poderia ter entrado aqui, né? E aqui nós temos outro engolfo nessa região aqui, ó. As médias estão. Quando deixou aqui, o preço, quando esse engolfo foi realizado aqui, as médias estavam juntas aqui. O ideal era que tivesse um pouco mais aberto, ok? Então, vou operar esse engolfo aí, apesar que teria dado certo, né? Aqui, ó. Tipo, se você tivesse feito a entrada aqui, né? Quando ele voltou aqui, isso era uma entrada tranquilamente para 1 para 4,79. Então, excelente pontuação, excelente risco retorno, ok? Ah, eu estava querendo pegar 1 para 10. O preço retornou. E quando o preço retorna, você já está no BM. Você não vai pegar loss. Então, foi aquilo que eu falei. Você, usando essa estratégia, dificilmente você não vai poder, pelo menos, se proteger. O que vai reduzir bastante aí o número de perdas, ok? Principalmente perdas significativas. Vamos soltar mais o gráfico aqui. O preço alinha novamente aqui, ó. Aqui o preço já está super alinhado, né? Médias pequenas para baixo, né? Abaixo da de 200. Um engolfo aqui bem significativo, né? O corpo dele ali. Aliás, o pavio era grande, eu vou botar só até o corpo aqui. E nesse momento o preço retorna aqui, ok? Esse retorno, esse engolfo aqui, ele está mais abaixo do que esse outro aqui, né? Esse outro ele foi deixado, né? Quando as médias ainda estavam em cruzamento ali. Mas agora ele já está. É um engolfo que está abaixo das médias, o preço já foi lá embaixo. Se ele retornar, a gente pode executar uma entrada aí, aqui no corpo, né? Ok? Ele ficou abaixo de todas as médias. E se o preço retornar e as médias continuarem alinhadas, nós podemos tentar uma entrada aqui e uma entrada lá, ok?
Ainda não voltou lá no segundo, né? Continuou no primeiro. Tocou ali no primeiro, ficou o preço entre o primeiro e o segundo. E tá indo embora, ok? Se você colocasse o stop loss coladinho aqui, teria levado um stop loss. Se você colocasse acima da média de 200 ali, que seria, ia ficar um pouco mais caro, mas ficaria melhor ainda. Como proteção, já teria dado uma baita pontuação aí, beleza? Aqui pelo horário, né? Nasdaq nesse horário aqui, mercado de futuros lá fechado, né? Bem ruim, meio, né, às 20, às 17, às 20, meia-noite. Aí ficou nesse chove não molha aí, ok? Vamos esperar um novo horário. Outra coisa que você pode adicionar são as sessões, né? Pegar só a sessão de Londres, Nova York, para não ficar nisso aqui durante ali, ó, final da tarde e à noite, né? Não vai andar mesmo, tranquilo? Vou esperar aqui. Aqui tiver um golfo na direção da média de 200, mas tá fora da estratégia, beleza? Vamos esperar um alinhamento novamente aí. Pronto, ó, aqui, ó. Elas estão super enroladas aqui. Aqui a gente não pode fazer nada, ok? Aqui a gente tinha um engolfo bem aqui, ó. Essa vela aqui engolfou, mas ela engolfa em cima das médias. Então a gente não tem aquele das médias estarem em ondas desse jeito, beleza? Vou saltar aqui para a gente ver para onde elas vão. Preço bem assim, pronto. Aqui elas estão bem próximas, mas vale o risco, ok? Horário 11h45, ó, esse engolfo aqui. Olha as médias alinhadas em ondas, primeira, segunda, terceira e a de 200, ok? Por esse aqui, ó. Sempre que essa Sempre que o engolfo, pessoal, essa vela que termina o engolfo, se ela não ficar muito longe, esse aqui, ó, desse engolfo aqui, se ela não ficar extremamente longe, você já pode entrar nessa terceira vela, beleza? Você entra nessa terceira vela aqui, que às vezes ele já vai embora, beleza? Então você entra aí e coloca aqui, ó, tá? Então, vamos ver aqui até onde desenvolve. Esse stop era um pouco maior, para 2,71, vamos para 3 nessa região aqui, ó. Ok? Aí você ia ver se lá para trás tinha liquidez mesmo para ele buscar ali, né? Mas só porque você quer que o preço vai. Beleza? Engolfa, alinhou. Se ele retornar aqui dentro, aí você pega mais barato ainda, não é isso? Senão você pegaria nessa terceira vela, já que era próximo, beleza? Esse tem um stop que você espera o próximo alinhamento. Aqui foi um stop rápido, né? O preço voltou rapidamente na média de 200 aí, e você pega um stop. Mas aí você viu o número de entradas que você fez com uma pontuação muito grande aí. Ok? Não tem como a estratégia ser 100%, a gente nem espera isso, né? Quem vai para o mercado esperando isso, com certeza tem que sair fora do mercado, não existe isso, tranquilo? Essa aqui foi uma entrada que nem deu para se proteger, a não ser que você pegou aqui nessa vela, pegou nessa, estava bem pertinho, já se protegesse, né, com duas velas. De fato, se você pega na terceira aqui, você pode fazer isso, beleza? Vamos esperar aqui. Outro alinhamento, ó. Uma outra dica importante. Você vê que a média de 200 está flat aqui com o preço, né? Horrível também operar desse jeito. O ideal é ela que esteja inclinada também, ok? Se o preço for de alta, e aqui você vê essa vela aqui super de alta, né? E a média de 200, ela está reta praticamente aqui, ó, fazendo quase um ângulo de 90 com essa vela aqui. Então, isso quando o preço está, quando as médias estão flat assim, essa média de 200 está flat com o preço. O ideal é também que você evite esse tipo de negociação, beleza? Senão, esperar de fato um alinhamento, né? Que aí quando elas todas estiverem inclinadas, aí ok, o preço realmente está em tendência. Às 16 horas aqui não fazia nem sentido também. Tá operando, né? Buscando alguma coisa aí, né? Vamos esperar um alinhamento grande aí. Preço veio embaixo da de 200. Média juntas, não vale nada aqui, né? Ok. Preço em cima das médias. Nada significativo para a gente. Médias flats assim, pula, tá bom? Tá pelo horário também aqui, meia-noite, uma hora. Bolsa de Nova York fechada, né? Esperar abrir ali. Sessão de Londres já dá para pegar alguma coisa legal.
Esperar o preço se aproximar mais daqui e alinhar novamente, né? Quando o preço se distancia, aí o normal é que o preço corrija para vir perto da média de 200, beleza? Vamos ver se o preço veio na de 200, vamos esperar um alinhamento aí. Aqui a gente tinha um engolfo, só que com as médias no sentido contrário. Então aí você filtra e não pega isso aí, ok? Agora preço para baixo, mas as médias ainda não alinharam, ok? Agora nós temos um alinhamento aí, ó, muito grande, 200, sai 9, 13, 21, engolfo aqui, ok? Só que considerando só o corpo desse engolfo, olha só como o preço foi fechar bem distante. Aí, se você for entrar aqui, o stop tem que ser lá em cima. Então aí você evita, beleza? Mas assim, ó, agora alinhava, né? É 9, 13, 21 e 200. Tudo inclinado para baixo, beleza? Só vai compensar se o preço for de fato ali em cima. Senão ficaria um stop muito caro, ok? O preço distanciou. Aqui a gente tinha um engolfo, mas já bem distante de 200. É um risco o preço voltar para lá, para a média. Vamos esperar dar mais próximo, só que com alinhamento de médias, beleza? Saltar aqui. Olha como essas médias pequenas estão flat. Ou seja, é horrível, né? Ninguém opera desse jeito. Se médias pequenas estão flat desse jeito, não tem o que operar, né? Mercado totalmente lateralizado, beleza? Se aproximou da de 200, vamos ver se rola um alinhamento aqui, né? Ainda não temos, né? Cruzamento, todas as médias juntas aí. Podemos fazer nada. Pá. Aqui sim, o preço já estava alinhado, né? Não está tão inclinada, mas aqui a gente já tinha um alinhamento. Ó, 9, 13, 21, engolfo aqui. Ok. Só, o horário também não era tão péssimo assim, né? Não era o melhor horário, mas não era exatamente ali 9 da noite, né? Vou saltar aqui para ver o que, que o preço entrega para a gente. E aí o preço foi lá. O preço foi embora já, beleza? Isso aqui entregou a operação tranquilamente aqui. Dia aqui para a gente ver. A entrada seria aqui no engolfo, né? Se você tivesse colocado super colado no engolfo essa vela aqui, às 10h10 teria pego, né? Se eu tivesse protegido aqui na de 200, com certeza você teria tido sucesso aí. 1 para 6 aqui, 1 para 7 aqui tranquilamente, né? Possivelmente entregando mais, beleza? Então, é isso. É só ter paciência para de fato você ter um alinhamento, não esperarem essas médias descolarem uma da outra e você encaixa ali na mesma direção das médias, né? Você encaixa um engolfo, beleza? Então, aqui era uma entrada de 1 para 9,59, colocando abaixo da média de 200, já que estava perto aqui, preço perto aqui, a média de 200 é a sua referência, ok? Você pode colocar no engolfo coladinho aqui, mas ele tem um risco maior, porque o preço vai no engolfo, mas veja que ele respeita a média de 200 tranquilamente. O que você não pode proteger debaixo de uma média de 200 acima, se estiver muito longe. Eu faço uma entrada aqui, como é que eu vou proteger aqui? Essa referência aí é só o engolfo mesmo, beleza? Então é isso, pessoal. Vê aí essa estratégia, aí, principalmente para a Nasdaq, beleza? Você pode usar no CFDs, pode usar nos futuros também. O Tyler usa muito nos futuros lá, quando ele está operando, tá? Pode usar tranquilamente, que você vai ter muito sucesso, beleza? Então, deixa aí nos comentários o que você achou. Se você quiser mais conteúdos como esse, mais dicas de setups, de modos operacionais, deixa aí que a gente vai planejar, beleza? Um abraço e até a próxima.